Boa noite, a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Seja bem-vindo ao Solvido. Era para ser uma oração, era para ser uma oração, um socorro bem presente na tribulação. Era para ser uma oração, uma injeção letal na veia do diabo. E hoje nós estamos aqui, povo de Deus, com essa live. E, povo de Deus, é um povo grande que está nos acompanhando e eu glorifico a Deus, eu dou glórias a Deus que vocês estão nos acompanhando, estão aprendendo a colocar o diabo no lugar dele, que é debaixo dos nossos pés, e não aceitar de maneira nenhuma que ele vem aí, trocando de lugar com nós. Ele vai lá e senta nos nossos lugares e fica aí nos manobrando de um lado para o outro, e nós não podemos aceitar de maneira nenhuma, e principalmente que o diabo vem aí, entenebrecendo na nossa nação, vem aí, escurecendo o nosso país, o nosso Brasil. Não podemos aceitar de maneira nenhuma. Vocês sabem por quê? Eu vou ler aqui na Bíblia para você o que Deus, qual foi o decreto, o primeiro decreto de Deus. Deus, ele declarou, gente, aqui, tá aqui em Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, povo de Deus, o primeiro decreto, a primeira fala de Deus é: haja luz, e houve luz, e houve luz. E aí, povo de Deus, nós temos que sermos imitadores de Deus, e Deus é o Deus trino, Ele é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E é nessa trindade, debaixo da sombra dessa trindade que nós temos que estar. Nós não podemos estar em outro lugar. Nós temos que estar aí, debaixo da sombra do nosso Deus Trio. E como eu falo para vocês, gente, eu conheci o Senhor Jesus e eu o amei e continuo amando o povo de Deus. E eu sempre confessei: a minha família é bênção do Senhor, o meu casamento é bênção do Senhor. Sempre confessei: quem alcança um companheiro alcança a benevolência de Deus. Tem outras traduções que digam: quem alcançou um companheiro alcançou ali um favor do Senhor. E sempre dizia, sempre confessava que o meu casamento era a bênção do Senhor. Enfim, tudo que eu tinha era bênção do Senhor. E ali, gente, o diabo ele veio apagando tudo que eu confessava que era a bênção do Senhor. Tudo que eu confessei ser bênção do Senhor, o diabo tentou apagar na minha vida. E eu não aceitei de maneira nenhuma. E ele tentou me calar, ele tentou apagar a minha mente. E ele tentou me apagar literalmente. E povo de Deus, eu conto para vocês o meu testemunho, como é que aconteceu. Eu conto em detalhes para vocês como aconteceu, o que aconteceu, as pessoas que vieram para cima de mim, e ensino você a colocar o diabo no lugar dele e não aceitar negociar com o diabo de maneira nenhuma. Povo de Deus, em Salmo 127 fala que os filhos são herança. Vou ler para vocês aqui, Salmo 127. Eu estou aqui em Gênesis, vamos lá em Salmos. Salmo 127, está aqui,
Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, e o seu galardão. Então, povo de Deus, os filhos, eles são fruto do nosso ventre, nosso galardão. E nós não podemos aceitar de maneira nenhuma negociar os nossos filhos com Satanás, de maneira nenhuma. E eu conto para vocês, gente, do tempo que eu trabalhei, do tempo que eu me organizei e, assim, comprei o imóvel, e o meu objetivo é em colocar a loja, organizar a loja, deixar a loja ali andando, independente ali, ó, financeiramente, era para que os meus filhos trabalhassem nessa loja e fosse ali, ó, homens independentes, homens trabalhadores, sabendo o que está fazendo e que ali, ó, fizesse desde a compra até a venda, e ali abria e fechava a loja, responsável. E aí, povo de Deus, entrou sonegação do homem, entrou maldade do homem. E é desse grito que eu estou. Eu ensino você, mamãe. Eu ensino você, mulher. Mulher nécia. Mulher aí, ó. Pagã. Como que é ser pagã? Ser pagã é simplesmente assim, olha. É você, mulher. Cresceu aí na sua família. Aí chegou numa certa idade, você foi para outra cidade para trabalhar, e ali você chegou nessa outra cidade, você não foi para a igreja, você ficou ali, mas não foi fazer coisas erradas, não, ficou ali ali, ó, no trabalho, de casa para trabalho, do trabalho para casa, de trabalho para escola, e deixou de procurar Deus. E aí você encontrou um homem, casou, teve família e começou a ter problemas no casamento. E foi para uma igreja evangélica e conheceu o Senhor Jesus e o amou. É aí, povo de Deus, que começa a sua bênção ou a sua destruição. Porque você foi para uma igreja, você amou o Senhor Jesus. Amou o Senhor Jesus, permaneceu ali naquela igreja e amou o Senhor Jesus desde a primeira pregação e foi conhecendo o Senhor Jesus, se colocou ali no caminho, foi conhecendo o Senhor Jesus. E aí, de repente, eu não vou falar assim, gente, só de relacionamento não, de repente, você ali naquela igreja, você vai e faz aliança com o diabo sem saber e começa aí, ó, a adoecer. E começa aí a morrer aos poucos, sem saber o que está acontecendo. É o que aconteceu comigo, aconteceu com a minha irmã e depois aconteceu comigo. E eu falo com vocês que Deus faltou pouco se materializar para me ajudar. E foi uma corrida contra o tempo, povo de Deus. Porque, igual eu falo com vocês, é como se eu estivesse correndo, uma bola de neve se formando e eu correndo na frente daquela bola de neve para estar ali consertando ali o altar com Deus. E, povo de Deus, no momento que eu consertei o altar, já estava aquela opressão, já estava aquela confusão. E, gente, ali ingênua, ali na simplicidade, eu fui, consertei meu altar com Deus e ali, gente, que assim continuou aquela opressão. Continuou, um vinha e tirava ali o que eles tinham que tirar, o outro vinha e tirava ali o que eles tinham que tirar. E ali, gente, eu tive que me voltar para Deus de tal maneira que eu li na Bíblia aqui, que Deus, ele se levantou. Andarashi dricantara badashi drigandara bahanase drigandara darase dricantara bahagoigana rimanase igregandara manase drikore cantara badafe rigregana refe rigandara badahadra manase e não vem me ameaçar não driganasse drigala bahagoiganese dricantara badase e core cantara si dricantara badase drigandara babahagandara si drigandara rase dricantara dase igregandara
gandere manasse del cantere begogondere manasse del qui cantale se del cantara badadra manasse e di quei gandere manasse del che cantala dasse del bigore gandere manahadra manasse del rigandere badadra manasse e di bigore gandere manahadra manasse del qui cantala se del gandere badadra manasse del cantara badadra manasse e di bigore cantale si del cantara badasse del cantara badadra manasse del qui cantala se del rigandere badadra manasse e del quei nasse del rigandere badasse del quei nasse i quei gandele se del rigandere dasse del rigandere manasse del rigandere badadra manasse Indri canta la badasse del quei canta nasse del riganda la badasse del canta la dasse del vigori gana la manasse igui ganga la manasse del riganda la badasse igui gala nasse del riganda la manasse del canta la badasse del riganda la badahadra manasse del canta ele del rish del canta la badasse del canta la badahadra manasse del riganda la badahadra manasse igui ganda la badahadra manasse del riganda la manasse del riganda la badahadra manasse del riganda la rasse igui ganda la rasse del ricanto la badasse del ricanto la badahadra manasse e guriganda la nasse del ricanto si del ricanto e guiganda la badasse guiganda masse del ricanto la badasse del guiganda nasse e guriganda manasse del riganda la badahadra manasse del ricanto la badasse del ricanto la badahadra manasse e del guiganda manasse del riganda la badahadra manasse del riganda la badasse del riganda la badahadra manasse del ricanto la badahadra manasse e guiganda manasse del ricanto la dasse del riganda la badahadra manasse del ricanto la badahadra manasse del riganda la badahadra manasse del ricanto la se del ricanto la manasse. E como eu tenho falado com vocês, povo de Deus, eu falo com vocês assim, olha, que eu busquei o Espírito Santo de Deus, eu busquei o Espírito Santo de Deus por amor a Deus, por amor ao que Ele já havia feito na minha vida. E a gente ali, eu já estava muito feliz, eu já me sentia assim riquíssima das bênçãos de Deus, declarava aí, ó, no tempo todo as bênçãos de Deus na minha vida. Sempre que eu descia para a loja para trabalhar, eu falava que o trabalho dignifica o homem. E, gente, não é para pessoas de longe, não, é para a vizinhança que eu falava. E ali, povo de Deus, Handalabadashi, Gandalabadashi, Dericantara Deshi, Derigandalabadahadramanase, Igurigandalamanashe, Dericantarabadasi, Dericantrace, Dericantarabadahadramanase, Iguigalamanasse, Dericantarabadahadramanashe, Derigalamanase, Dericantarabadasi, Teriligogalamanase, Iguridesse, Derigandalase, Dericantarabadahadramanase, Eligurigoigandamanase, Derigandalase, Derigandalabadahadramanase, Igor Gana la nasse de ricanta la badashi de ricanta la badahadramanashi de riquicanta la sedricanta la badahadramanashi de rigadramanashi. Ele pegou gala manashi de riquicanta la sedricanta la badahadramanashi de ricanta la badahadramanashi. Igala manahadramanashi de ricanta la badasse de ricanta la badasse de riquicana mahadramanashi. E de rishi de ricanta la sidricanta la badahadramanashi de riquicala manasse de riganta la lasse. E de ricanta la dasse de Rigandarabanahadramanashi. Migo Galamanesi, de Ricantara Dashi, de Ricantara Badahadramanashi, de Ricantara Badahadramanashi. Migo Ganamanasi, de Rigandala Desse, e de Ricantara Badassi, de Rigandara Badahadramanashi, de Rigarabadahadramanashi. Gente, assim, eu fico maravilhada e, sim. É igual eu falei assim na chamada ali de meio-dia, da maravilha do assim, se você não tiver domínio ali, que é um dos frutos do Espírito Santo, você fica é como eu falo com vocês, que quando eu conto ali o que eu passei, eu dou muitas risadas e que no momento que eu estava passando, eu me via nesse momento aqui dando risadas e contando o meu testemunho. E assim, eu me via, porém, eu não sei contar para você por quê. E o povo de Deus, é simplesmente maravilhoso e horrendo.
é a palavra que eu sei falar, e assim, cada tempo é um tempo, e assim, eu continuo ali na brecha a qual Deus me chamou, continuo na brecha a qual Deus me chamou, sabendo ali qual é o propósito de Deus para a nossa vida é nos levantar ali e nos mostrar, ei, ó, o mundo está desabando, mas é você que vai decidir se você vai acompanhar aí a maioria ou se você vai se levantar e vai ajudar aqueles que estão caindo, tá levantando aí, ó. É você que decide. Então, povo de Deus, eu escolhi me levantar, ficar de pé e ajudar as pessoas, assim, no máximo que eu puder. E no que eu entendo ali, ó, só de eu estar contando o meu testemunho aqui, sem tirar e nem colocar nada, igual eu falo com vocês, eu prefiro não falar, assim, não falar do que falar demais, porque, igual eu falo com vocês, tem muitas coisas que eu vivi, eu não sei falar. É simplesmente maravilhoso, gente. É simplesmente maravilhoso. Eu falo com vocês que Deus, Ele firmou minha mente, Ele abriu os meus olhos espirituais. E, gente, eu não estava procurando, eu pensei, eu assim, na minha inocência, na rasura ali, eu pensava assim, que eu ia receber o Espírito Santo, eu ia falar em línguas, e que para mim estava ótimo, já estava maravilhoso, porque até ali eu já me sentia rica. E quando Deus me bate, quando eu sou ali batizado no Espírito Santo, vem essa maravilha toda, e assim, assim, busquei ali me alinhar à palavra de Deus. Deus mostrou para mim ali os frutos do Espírito Santo, e quando eu olhava para minha vida e eu olhava assim os frutos do Espírito Santo, gente, estava muito longe. É quando eu falo com vocês assim, olha, que a minha irmã, ela passava em entender para mim assim que era impossível receber o Espírito Santo. Era impossível receber o Espírito Santo, gente. Aí é que tá o erro das pessoas. Você não tem que olhar para a pessoa e julgar. Você não tem que olhar para a pessoa e julgar a pessoa. Eu falo assim, olha, gente, ela me chamou, ela falou de Deus lá, de uma simplicidade que eu tive coragem de pegar meus 3 filhos e vim, gente, mas eu tinha medo. Cada curva ali que o ônibus dava, aquele medo, eu tinha a impressão assim que o ônibus ia tombar, ia cair. E, gente, e quando eu cheguei na rodoviária, ali o meu cunhado já estava me esperando, assim, nesse momento a minha família me abraçou, a minha família ali, ó, mãe, pai, o cunhada, o pessoal, eles me abraçaram e assim, e deixaram eu tomar a decisão se eu ia ficar lá, se eu ia vir para aqui, para Pedro Leopoldo, e eu decidi vir e gente, assim, eu já, igual eu conto para vocês, antes de casar eu morava com a minha irmã. Eu saí lá da comunidade do meu pai e fui morar com a minha irmã para estudar. E ali não era a primeira vez que eu estava indo morar com a minha irmã. E assim, a gente dava muito certo, entende? Uma respeitava a outra. Apesar de, assim, eu ser muito sincera e ela também, mas uma respeitava a outra. E assim, eu fui ali, conheci o Senhor Jesus e permaneci, gente. Eu permaneci e sempre ali
tinha e tem um objetivo de estar me chegando mais a Deus, de estar conhecendo Deus assim de tal maneira. E, gente, cada experiência que eu vivo, cada dia ali que eu vivo é uma experiência ali nova com Deus. E eu só sei ficar maravilhada, eu só sei ficar assim, maravilhada. Como eu falo com vocês, o cristão avivado, ele não tem tempo, gente, de ficar procurando saber de vida dos outros, não. Eles não têm tempo de ficar aí pesquisando o que esse está fazendo, o que aquele está fazendo, não. O cristão, ele está interessado em estar o mais perto de Deus possível. E e tá ali, gente, colaborando para com a nação. E igual eu falo com vocês, começando aí dentro da sua casa, começando aí pelos seus filhos, começando aí, ó, dentro da sua casa, e vai aí engrandecendo aí, ó, o campo aí. Você vai para sua rua, igual eu falei com vocês, que eu cheguei aqui, a cidade de Santa Luzia era escura, 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 e depois na esquina, a esquina aqui de casa, sempre tinha um acidente. E, gente, eu sempre tive o hábito de orar, eu sempre tive o hábito ali de ter aquele momento de 1 hora de louvor. Então, eu sempre gostei de entoar louvores a Deus. E eu sempre tive aquele momento de ler a Bíblia, de buscar estudar, tá ali ligado a Deus. E assim, no meu entendimento era até aí, e que estava muito bom para mim já, e assim, mas aí, gente, eu conto para vocês as maravilhas que aconteceu. Eu fui batizada, recebi aí vários dons do Espírito Santo, e cada dia, gente, é um dia assim novo, como diz a palavra de Deus, que a palavra de Deus ela se renova a cada dia. E como eu já falo com vocês, que ali é um versículo que me ajudou em determinada área, eu vou lá e leio de novo, e Deus me dá ali, vai ali me dando ali um crescimento, assim, engrandecendo ali meu entendimento e reforçando ali meu entendimento. E eu só sei agradecer. Eu só sei agradecer a Deus, eu só sei bem dizer o santo nome do Senhor e ficar ali em todo tempo ali, abraçada com Deus, e dizendo para Ele o quanto eu o amo. E gente, assim, diante de Deus nós somos como uma criança, né? E assim, tem coisas que Deus mostra para mim, muitas vezes mostra para mim assim, entendimento, muitas vezes assim, me falando através da palavra, através da palavra, e eu pergunto, mas como assim? Como que pode uma coisa dessa, Deus? E ali Deus me leva a fazer o estudo, e é na palavra dele que eu vou entendendo. E aí está a grandeza. Negoiganasse, derigoigalamanasse, deribibanasse, derigandarabadarabanasse, igorigandarabanase, derigantalasse, derigantarabadarse, derigandarabanaharamanase. Igoriganasse, derigandalasse, derimamasse, derigantalasse, derigandarabadarabanasse. Iguigana, Cedricantala, Cedrigandravanahadramanas, Cedrigandravanahadramanas, Cedrigandravada, Cedrigandravanahadramanas, Iguigalamna, Cedrigandravanahadramanas, Cedrigantala, Cedrigandravanahadramanas, Iguigaramanahadramanas, Cedrigandravanahadramanas, 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 Iguigaramanas, Cedrigandravanahadramanas. E é assim, gente, olha,
eu sei qual é o chamado, eu sei qual é a promessa de Deus na minha vida. E Deus, em todo tempo, Deus ele nos respeita, né? Quando eu falo com vocês do livre-arbítrio, mas no meu caso eu falo assim, gente, e por quê? Por que que eu ficaria, e assim, mas eu ia ficar, mas assim, sempre com aquele pensamento, por que que eu não fui? Por que que eu não fui, né? Então, eu penso assim, em ir e viver aquilo que Deus falou comigo. Eu sei assim que eu não vou chegar lá e achar pronto, eu vou ter que estar. Quando eu digo que eu não vou achar pronto, gente, é porque vai ter lutas, assim, em todo lugar que a gente ir, vai ter ali advertências ali, vai ter coisas ali para a gente estar resolvendo. E nós somos um ser humano, gente. A gente está sempre em busca, não é que a gente está busca, mas a gente está sempre em busca de melhorias, né? Melhorias, e ali, gente, assim, quando a gente está em grupo, sempre vai haver assim eu não falo briga, mas uma discussão. Assim, você como você pensa, o outro como que o outro pensa, mas o principal aqui, gente, é respeito. É respeito. Como eu dei exemplo ontem na live das 18 horas, e eu tenho falado com vocês assim, ó, no decorrer das chamadas aqui, eu tenho falado com vocês de perdão, e eu tenho falado com vocês assim, assim, o que Deus tem feito. Que às vezes eu tô ali e a pessoa que no momento ali da minha luta, no momento ali daquela opressão, aí eu tô ali, a pessoa veio para cima de mim, assim, ela achou ali, essa é a minha oportunidade. É como eu falo com vocês, que eu sou bem no meu canto. Eu moro aqui em Santa Luzia e, assim, moraria aqui mais um tempão e ficaria do mesmo jeito que eu estou. De casa para a igreja, da igreja eu vou no supermercado, eu vou fazer um passeio, vou lá na comunidade lá e volto para casa. E eu sou assim, e nem por isso eu quero o mal das pessoas. Então, são as pessoas que implicam e vêm pra cima. E tipo assim, gente, eu falo sempre que não há reação sem uma ação, né? Se você vem pra cima de mim, eu vou ter uma reação, né? E, gente, quando eu leio a palavra de Deus e esses versículos que eu falo, conhecereis a verdade vos libertará, assim, é realmente libertador quando você entende, assim, os seus direitos, quando você entende ali do respeito recíproco, de lá para cá e daqui para lá, entendeu? E... Então, eu penso assim, olha, que é muito fácil de você resolver qualquer questão, gente. Se resolve aí, ó, quando ambas partes entendem ali, ó, que o respeito,
tem que haver o respeito. É essa blindagem que eu falo. Dererei, gandarabadashi, dericantarabadaradramanashi, igurigandaramanashi, dererei, gandaralasse, dericantaradasse, dererei, gandarabadaradramanashi, e dericantarabadasse, deriguiganamanashi, derigandarabadaradramanashi, dericantarabadasse, derigandarabadaradramanashi, iguriganarashi, dericantaradasse, dericantarabadashi, dericantarabadaradramanashi, igurigandabadashi, derigandaramanashi, derigandaramanashi, Rabadahadramanase, Iguriganda, Rabadase, the Riganda, Rabadahadramanashe, the Riganda, Lasse, the Riganda, Rabadahadramanas, Idiricanta, Rabaha, Gigaganda, Rabadase, the Ricanta, Radase, the Riganda, Radase, the Igurigana, Masse, the Riganda, Radase, the Riganda, Radahadramanas, Iderish, the Rish, the Rish, the Rish, the Rish, the Rish, the Rish, Alabadasse, the Ricanta, Rabadahadramanase, the Riganda, Rabadahadramanase, the Riganda, Rabadahadramanase, Iguriganda, Rabadase, the Ricanta, Rabadahadramanase, the Riganda, Radase, the Riganda, Radase, the Riganda, Rabadahadramanase, Igurigana Manase, the Ricanta, Rabadase, the Ricanta, Rabadahadramanase, the Riganda, Radase, the Ricanta, the Riganda, Rabadahadramanase, the Ricanta, Rabadahadramanase. Iderish de Ricantra Badath, de Gandra Badahadramanashi, de Rigalamanase, de Rigandra Badahadramanasse. E eu tenho noção do que eu estou falando, sim. E é o que eu penso, entende? Então não tem como eu não ter noção do que eu estou falando. E, gente, eu falo com vocês, eu acho um absurdo e assim, é uma coisa do Satanás mesmo. Idere canta la badassi, idere canta la badahadramanashi, idere canta la deshi, idere canta la badahadramanashi. Idere qui con calabadassi, idere qui galamanassi, idere qui canta la idere canta la badahadramanashi. Idere canta la badassi, idere canta la hadramanashi, idere canta la si, idere canta la badahadramanashi, idere canta la dassi, idere canta. Sim, ele merece troféu. Sim, gente, e eu falo com vocês, igual eu li para vocês o versículo ali de Isaías 54:5, e Deus me deu esse versículo lá no apartamento, e ali no apartamento eu recebi esse versículo, achei lindo, e pulei lá e só, mas eu queria aí. E, gente, foi assim, a partir do momento aqui, ó, que, igual eu falo com vocês, que se levantou esse tsunami, que Deus ele abriu, assim, os meus olhos e mostrou para mim o que estava acontecendo. E ali, a partir de uma oração, que eu pedi assim, Deus me mostra quem é essa pessoa, o que está acontecendo, porque até aqui me ajudou o Senhor e agora começa essa confusão. E resumindo aqui, igual eu falei com vocês ontem, ali do Davi, o Davi ali jejuando, o Davi ali vestindo pano de saco, orando ali, clamando a Deus. E ali, gente, como lá na passagem da Raquel, a Raquel ali, gente, ela conheceu ali o Deus de Jacó, mas ela preferiu ali o Deus do pai dela. Ela, né, tanto que ela estava levando uma imagem ali do pai dela. E, no entanto, o que aconteceu com ela? Ela morreu. Então, gente, assim, a palavra de Deus ela é muito clara. Quando você lê ali a palavra de Deus com atenção, assim, é muito clara ali a palavra de Deus, que Deus ele não
Deus fala, não se pode agradar a dois senhores, há de agradar um e desagradar o outro, né? E aí eu volto lá para a passagem ali do Davi. O Davi ali todo consagrado, todo ali diante de Deus, um homem segundo o coração de Deus, clamando. Gente, muitas das vezes, gente, assim, vocês, tipo assim, eu falo Davi, mas muitas das vezes aí, o Davi da sua casa é a mulher e o marido é a Batseba. Que eu falo assim, foi uma experiência que eu passei, teve uma fase, igual eu falo com vocês, eu me recuperei, ali quando Deus me deu a palavra, eu levantei, peguei a chave do carro, tirei o estênio da van, voltei a buscar o estênio, e a atitude das pessoas na rua me assustava, as pessoas olhavam para mim e tomavam um susto. Eu conto para vocês do padre, porque o Estênio estudou na escola do padre. E aí eu conto para vocês do padre. Ele olhava para mim e tomava um susto. E eu conto para vocês de quando eu fui buscar os livros. E igual eu falo com vocês, eu deixei todo mundo ir lá pegar o livro. Eu fui bem no final, bem no final. E aí, gente, não tava aquela fila enorme. Aí tava lá o padre lá com não sei quantos seguranças lá do lado dele e com aquele zoião pra cima de mim. Então, gente, as pessoas aqui de Santa Luzia não foram pessoas inocentes, não foram pessoas aí, leiga, não, foram pessoas que sabiam o que estavam fazendo. Elas sabiam o que estavam fazendo. E eu conto para vocês ali da fraqueza que eu senti. Não foi uma vez só, não. Eu senti essa fraqueza, assim, gente, de quase morrer. Assim, foi a primeira vez, foi ali, após o falecimento da minha irmã. E depois, gente, quando eu fui ali consertar o altar, eu conto para vocês assim, do dia que... Do dia não, foram dias. Gente, eu rodava a casa toda. Eu rodava a casa, eu não conseguia fazer nada. Nada, não conseguia concentrar, e aquela mente muito acelerada, e eu rodando a casa toda e não conseguia fazer nada. Aí, gente, eu liguei para o pastor por volta de 11 horas, e aí, gente, o pastor atendeu e fez uma oração para mim, ele fez uma oração. Ali, gente, por volta de 4 horas, eu já tinha pedido a Stephanie para pesquisar ali o telefone que eu precisava, eu já tinha ligado, eu já tinha resolvido a situação, os documentos que eu precisava já estavam vindo assim, no meu endereço. Então, gente, não foi pouca coisa que eu passei, não, foi muita coisa. E hoje, quando Deus, cada vez que eu conto meu testemunho, cada vez que eu tô aqui no objetivo de ensinar vocês, Deus vai mostrando para mim. E foi o caso, gente, desses anúncios que eu fiz para vocês, de antes de ontem até ontem. Eu fiz anúncio para vocês, eu falei com vocês ali do crescimento da Solvi, eu falei com vocês aí das vagas de emprego. E, gente, sempre afirmando que as bênçãos de Deus, elas são eternas, entende? E aí, gente, eu estou falando com vocês, eu estou organizando, né? Porque eu não posso sair falando assim, gente, eu tô aqui, tem uma vaga de emprego para vocês gente, do nada, entende? E daí a pouco vai ter aqui um monte de gente na porta da minha casa procurando emprego na minha mão. Então, eu gosto de fazer tudo certo, tudo muito organizado, né? Para então, igual eu falo com vocês, muitas das vezes que eu entrego aqui, eu já entrego ali, que já tá ali, até quitado, já tá tudo organizado. E o pessoal da central que passa para mim. E povo de Deus, e assim, vamos sempre trazer a verdade. Eu prego para vocês, eu falo com vocês aí, que o que o diabo é capaz de fazer, o
que o diabo, Satanás, é capaz de fazer com o ser humano. E cada vez que Deus abre a minha visão, que Deus me dá ali, alarga ali o meu entendimento, eu fico assim, gente, como que pode? Eu vou falar hoje aqui das mulheres. Eu vou falar das mulheres, gente, como que pode? Quando você, mulher, você permite aí, ó, porque o ser humano, independente de ser homem ou mulher, independente de ser uma pessoa de bem ou uma pessoa aí, ó, uma pessoa aí que está aí no mundo, ela tem uma mãe. Então, quando você fere o filho de uma outra mãe, você está ferindo o seu próprio ventre. Mas esta é a verdade, povo de Deus. Esta é a verdade. E todo tempo Deus nos convida para viver ali em paz. E somos nós mulheres que reproduzimos, que damos vida. Aí nós mulheres vamos permitir, vamos participar de tamanha barbárie. A partir do momento que você, mulher, acordar e entender assim, ó, se eu ferir essa pessoa, eu vou estar ferindo o filho de alguém. E essa pessoa, ela passou pelo mesmo que eu passei, ela gerou, ela teve aquele tempo ali de gerar o filho, vamos falar de uma linguagem bem popular, de parir, de dar luz ali, eu não falo assim não, tá, gente? De dar luz ali, e aí vem a outra mulher e vai lá e quer matar o filho da outra. Gente, tem que estar ali possuída pelo Satanás mesmo. Não tem desculpa, gente. Não tem desculpa. Violência é violência. Não tem assim, porque foi fulano que mandou, porque é desse porquê que eu tô falando com vocês. Em todo o tempo que eu estive na igreja, assim, nas reuniões ministeriais, gente, eu sempre, teve um dia que teve uma reunião lá e o pastor estava lá falando de bandeiras, as bandeiras que eles iam levantar lá e tal, e as bandeiras, e eu simplesmente levantei o meu dedinho e falei assim, mas pastor, a bandeira que nós temos que levantar é a bandeira do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E ali, gente, uma pessoa olhava para outra, uma olhava para outra e assim, não me explicavam nada, não falavam nada comigo. E aí é que tá, gente. Canta la basta, canta la badahandra manashi, canta la sidriganda la badahadra manase, igreganda la sidri canta la badassi, diriganda la dasse, igreganda la sidri canta la sidra canta la badassi, diriganda la badahadra manashi, igreganda la sidri canta la badahadra manase, diriga la badahadra manase, diricanta la sidri canta la badahadra manase, e dirish canta la dasse, diricanta la dasse, diriganda la manahadra manase. Igoriganda lá, senderiganda lá, senderiganda lá, hadramanasse, deriganda lá, hadramanasse. Igoriganda lá, senderiganda lá, da senderiganda manasse. Igoriganda lá, senderiganda lá, badasse, deriganda lá, hadramanasse, deriganda lá, igoriganda lá, senderiganda lá, senderiganda lá, senderiganda lá, desce, deriganda lá. E telecanta lá, senderiganda lá, badahadramanasse. Iguegala manashi de recanta la si de recanta la da hatara manas. Iguegana nesse de recanta la da si de riga manasi de riga la manas.
E meu namá, cendere canta lá, cedere canta lá, cedere canta cedere canta lá, brahadamas. Ele me nigoriganda na, cedere canta lá, cedere canta lá, da cedere canta lá, brahadamas. E derdish de canta lá, cedere canta lá, brahadamas, cedere canta cedere canta lá, brahadamas. E me gorigala, cedere canta lá, cedere canta lá, brahadamas. Igual macendere contra dasse de contra manasse de contra manahadra manasse de contra lasse e de contra badasse de contra badahadra manasse. Graças a Deus, gente, de um tempo para cá é como se Deus tivesse, como que fala, gente, remontasse ali, reforçasse ali a proteção assim em mim e assim. E não tem cansaço, tem vida, tem vontade de ir, como eu falo com vocês, de repente eu estava na cama ali morrendo, eu conto para vocês que é como se eu tivesse fumado a vida toda, eu estava ali sentindo dor, aquele cansaço, gente, parecendo que eu fumei a vida toda e é como se me sugasse toda a minha energia e ali Deus vem e tira aquele espírito de morte, aquilo que estava me matando e coloca o espírito de vida. E aí no momento que Deus coloca o espírito de vida, eles vêm e querem me prender. Jesus, sangue de Jesus tem poder. E gente, eu oro. Eu quando as pessoas vêm falar, fala assim, que tal pessoa tá assim, tal pessoa tá assim, no termo ali de enfermidade. Gente, eu me coloco no lugar daquela pessoa e eu intercedo por elas, porque não tem coisa pior do que você estar ali morrendo, jazendo ali na cama, não tem coisa pior. Então, eu estive lá e eu não desejo para ninguém, nem para o meu pior inimigo. Porém, Deus ele nos cura e nos dá ali. É como ali, ó, pescar. Ele não te dá, pega o peixe e te dá na mão. Ele te dá uma vara para você ir lá e pescar. Ele canta lá, ele canta lá, ele canta lá, e canta lá, manasse, ele canta lá, ele canta lá, manasse, ele canta lá, ele canta lá, manasse, e canta lá, ele canta lá, manasse, ele canta lá, manasse, ele canta lá, manasse, e ele canta lá, ele canta lá, ele canta lá, manasse, ele canta lá, manasse. E essa expressão aí que ele ensina você a pescar, você aprende de tal maneira que você vai lá e pode ensinar para uma pessoa que está ali, ó, numa questão ali, seja ali de doença, seja ali qual é a área ali que o diabo estiver ali, ó, prendendo a pessoa, porque você passou por aquilo e você foi lá e desfez o laço do diabo. E sabendo ali como que você desfez, porque você passou por aquilo. Você é um testemunho vivo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E todas as vezes, gente, que eu conto meu testemunho, eu falo com vocês o que aconteceu, o meu objetivo é de que você que não passou, não precise de passar pelo que eu passei. E você que está passando, você aí, ó, se firma, segura, quando eu falo isso com vocês assim, ó, segura na mão de Deus. Como que você vai segurar na mão de Deus? Você vai ler a Bíblia e aquela palavra que Deus der para você, aquele versículo que ressaltar ali aos seus olhos, você pega aquele versículo para você e fala e confessa aquele versículo e manda a doença sair do seu corpo no nome do Senhor Jesus de Nazaré, manda a miséria sair da sua vida no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E ali, no momento que você falar e crer, aquele espírito que está na sua casa de miséria tem que sair, tem que te obedecer. Aquele espírito de doença que está no seu corpo tem que sair do seu corpo, tem que te obedecer.
Então, foi assim que eu aprendi, foi assim que eu fiz. É como eu falo com vocês, eu fiz o curso Fé e eu passei ali, fui provada e aprovada no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E falo com vocês também assim, ó. Eu fiz o curso Fé na teoria e depois eu fui fazer ali, ó. Eu fui praticar o que eu aprendi no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, o povo tá aí, gente. Eles estão aí me perguntando o que aconteceu, por que eu fiz aquele filme. O povo já tá todo aí. Ressabiado aí, ó, curiosos aí para saber por que eu fiz aquele filme ali ali, gente, eu vou falar da linha de trem, né, daquela linha ali de trem ali do metrô. E povo de Deus, por enquanto eu não estou autorizado a falar com vocês, mas aí vem novidade, tem novidade chegando aí, povo de Deus. Eu filmei ali, gente, dali de frente ali o shopping, estação, até, gente, certa altura ali, o engarrafamento é triste. Então, igual eu falo com vocês, ir no ônibus de 8 horas é muito bom para mim, que eu chego lá, 20 para 9, 10 para 9, 5 para 9, até aí tá bom, mas aí, gente, quando tem engarrafamento, a gente chega lá 9, assim, bem atrasado, e aí não dá para ir, não dá para confiar e ir no ônibus de 8 horas, porque se ali, ó, você chegou ali onde que eu fiz aquele filme ali, você chegou ali, tá engarrafado, você já perde ali já perdi ali até 30 minutos ali no engarrafamento. E, gente, quando você olha do lado, você está ali dentro do ônibus, as pessoas, até que as pessoas hoje estão mais conscientes, mas sempre tem aquela que dá aquela reclamadinha. Aí, gente, quando você olha do lado, você vê a solução. E aí, gente, o que eu conto pra vocês era assim, olha, teve um tempo aí que eu assisti os Jacksons, aquele desenho, os Jackson, e comentei daquele carro deles, o carro do futuro, que o carro flutuava assim, né? Mas, assim, não chega tanto, mas é uma inovada que a gente tem que dar, e onde tiver ali, ó, problema, nós temos que buscar a solução e não ficar ali, ó, murmurando, porque a murmuração é pior do que trabalho de feitiçaria, e nós temos que estar prestando atenção aí, ó, o que a gente está confessando. Em todo o tempo, povo de Deus, em todo o tempo que vocês têm que estar aí olhando o que você está confessando. Até nos seus pensamentos, porque você é aquilo que você pensa, entende? Da maneira que você pensa, você o é. Então, nós temos que prestarmos bastante atenção aí até nos nossos pensamentos. Nós não podemos aceitar de maneira nenhuma, nenhum mal vir aí a nos assolar, nenhum mal mesmo. Nós temos que buscarmos os nossos direitos em Cristo Jesus, porque o Senhor Jesus Cristo, ele veio aí, ó, em pessoa, nascido de mulher e venceu aí, ó, todas as investidas do diabo, e ele veio como um homem, ele não pecou, e no entanto ele foi ali na cruz, foi crucificado sem ter nenhum pecado, e ele resgatou para nós todos os nossos direitos, estão ali na cruz. Se você entendendo isso, você já vive uma vida aí, ó,
vencedora, mais que vencedora, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Ai, povo de Deus, só estou ouvindo assim, oh aleluia, oh aleluia. Olha, povo de Deus, é muito bom estar compartilhando com vocês, é muito bom poder falar com vocês, assim, anunciar o Evangelho segundo Jesus Cristo com vocês. E, povo de Deus, eu tenho falado com vocês, eu já comentei aí das vagas de trabalho, mas eu já deixei bem claro para vocês hoje de manhã que eu estou apenas comentando e que essas vagas são reais. E para ver essa vaga, alguém vai ter que ter saído. E esse alguém que está nessa vaga tem nome, tem endereço, assim, tem o CPF. E essas pessoas, elas são aquelas pessoas ali, ó, que Deus levantou para estar me ajudando. E essas pessoas me sonegaram. E aí, povo de Deus, eu tô falando assim, olha, igual aconteceu ontem, de eu estar anunciando aí vaga uma vaga aí de delegada, e de manhã eu estar falando com vocês que essa vaga aí estava bloqueada, e expliquei para vocês o que aconteceu. É o que eu venho falando com vocês, povo de Deus. O diabo, ele usa as suas faculdades. E eu ensinei para vocês. Inclusive, eu vou voltar a ensinar para vocês. E segue-me nas minhas redes sociais, que vocês vão aprender. Eu tenho vídeos falando, mostrando para vocês como que o diabo usa as suas faculdades aí para poder tá levando vantagem sobre vocês. É quando eu dou um grito aqui, ó, das galegas, das vagabelas, das catineias. É quando eu dou o grito aqui, porque quando eu falo com você de Satanás e falo com vocês assim, ó, se a pessoa não é seguidora do Senhor Jesus Cristo, ela é satanista. Ela é satanista. E ali vocês assustam. É a mais pura realidade. É a mais pura realidade. E o grito que eu dou aqui, gente, e deixo bem claro que eu estou ensinando principalmente as mulheres nécias, as mulheres aí pagãs que vão para a igreja e não tem ali maldade, malícia, vai ali puramente para buscar Deus e pensa ali, ó, que todo mundo que está ali na igreja é de Deus, e vai ali, confia nas pessoas ali, confia puramente nas pessoas, e as pessoas vêm investir contra ela. Gente, vocês que estão aí dentro da igreja, com outros interesses que não seja conhecer Deus, gente, Deus, Ele está vendo tudo diante dos olhos de Deus, não há nada encoberto. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes. E eu tenho dado grito, e a impressão que eu tinha é que as pessoas pensaram que eu estava brincando. E aí chegou uma certa altura, eles começaram a falar que chega. Gente, enquanto houver fôlego de vida nas minhas narinas, eu vou estar anunciando o Evangelho segundo Jesus Cristo. Eu vou estar anunciando o Evangelho segundo Jesus Cristo, porque eu falo com vocês, eu nunca brinquei de Deus. E eu vou estar denunciando as artimanhas do diabo. E como aconteceu ontem, gente, eu não postei a minha chamada das 18 horas de ontem, e eu expliquei para vocês hoje, ontem mesmo eu expliquei para vocês por quê. Porque, gente, os direitos iguais, gente, direitos iguais. Para uns eu vou estar aqui falando com maior cautela, e para o outro eu vou jogar o nome do outro aí para fora aí, e vou entregar aí
e vou entregar e jogar aí nas redes sociais? Jamais. Quando eu coloco aí nas redes sociais, igual eu falo com vocês, eu tenho falado com vocês, nomes, os nomes que eu trago aqui são de pessoas. E quando eu falo o nome de pessoas aí, essas pessoas, elas que se enquadram, elas que se posicionam. Assim, da maneira que elas se posicionar, elas vão estar aí demonstrando quem são elas. Então, gente, não precisa nem de ficar falando muito, porque a reação da pessoa vai demonstrar quem é ela. Quem é ela. E além do mais, gente, como eu digo para vocês, Deus tem colocado as pessoas diante de mim, as pessoas que lá atrás, assim, por eu estar ali numa situação ali, vamos dizer assim, numa situação ali de perdedora, numa situação ali de humilhante, elas vieram e elas não me levantaram, não procuraram me levantar, né? Elas vieram, e quando eu falo com vocês, elas vieram e elas, assim, no momento que eu estava levantando, eles deram bicudo para mim cair de novo. E assim, e aí é que eu falo, gente, que eu me tornei justiça do Senhor. E eu me tornei justiça do Senhor se eu for lá, igual aconteceu ontem, na hora que eu fui pegar o meliante, fui colocar ele no lugar dele, assim, como um raio, Deus mostrou para mim a vida da pessoa toda e mostrou assim, ó, é vítima. Então, gente, é isso que é desesperador. Desesperador, e que eu chamo a sua atenção, mulher, e que eu chamo a sua atenção, homem. Se Deus te colocou uma pessoa aí na sua frente, não julgue, não fique aí, ó, fuxicando da vida da pessoa, que talvez um julgamento seu aí, ó, você pode destruir uma família, mas você está destruindo a família agora, quando Deus colocou aí na sua frente para você cuidar. E mais tarde, pode ser você que vai estar na mesma posição que essa pessoa. Então, vamos estar sempre, principalmente aqueles que fazem a obra. Eu estou falando para todos, mas principalmente para o povo de Deus, que fazem a obra. Não fique aí se achando aí e sonegando informações, e principalmente debochando das pessoas que chegam aí pedindo ajuda para vocês, porque é como um bumerangue, ó, você joga e volta para você. Vocês entenderam? E é nessa fé que eu estou, é nessa chamada que eu estou. E povo de Deus, nós vamos fazer os anúncios aqui bem rapidinho, ó. Eu faço um anúncio ali, ó, da divisão da cidade do bairro São Benedito, da cidade de Santa Luzia. Eu falo dos prédios arranha-céus ali na Avenida Brasília. Eu falo do projeto, gente, na orla ali da Pampulha. Eu falo com vocês do aeroporto, gente. Eu falo com vocês ali, ó, das obras da Avenida Andradas. E falo com vocês ali, gente, das obras da Cristiano Machado. E dos jogos, gente, tem os jogos, tem o DVD do Mindinho, tem os livretos infantil e tem o som, né, aquele som basicão aí. E tem também, gente, o Posto Ipiranga. E tem, gente, os anúncios aqui, ó, dos aplicativos Solvi. E eu falo com vocês assim, olha, tem aplicativo da compra grande, compra médias e das compras pequenas. Entra em contato com a Central Solvi e venha ser o nosso franqueado, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, fique com Deus e até a próxima chamada. É a Solvi que chegou para ficar.